Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e você já sabe, você está assistindo ao Ad Libitum, mas que é aquele canal cada vez mais perdido nesse abismo digital que é a internet. Esse sempre foi o mote do canal, né? Nós já sabíamos que era a internet. Todo dia milhões de pessoas vêm para a internet, vão fazendo as coisas, ficam o dia inteiro. É já um canal fadado ao desaparecimento, né? Mas enquanto isso, né, e sabendo também, né, da internet, o preço que a gente paga, né, para utilizar essas tecnologias, então isso é bom não perder de vista, né? A gente vai voltando sempre que dá para fomentar novas ideias, né? Para no limite, pelo menos em ideia, né? A gente vai subvertendo, né? Vai pegando essas coisas que estão aí, que às vezes não estão muito a nosso contento, né? Não estão muito a nosso favor. Vai tentando fazer disso, né? Alguma coisa que gera um saldo positivo, espalhando as ideias, entrando em contato com os outros, com outras ideias, né? E tentando tocar para frente, aí gerar esse saldo positivo. E agora vou retornando, vou falar algumas palavrinhas, vou tentar ser bastante rápido nesse começo, né? O que sempre é difícil, ainda mais depois de tanto tempo sem vir aqui gravar, né? Então, tirando esse tempinho agora de noite, já na calada da noite, para ver se a gente volta agora para falar daquele assunto que eu deixei pendente lá atrás. Estava estudando bastante, quero falar essas palavrinhas então antes de começar o assunto propriamente dito. Fazer uns agradecimentos ao Michael Machado de novo, né? Que é uma pessoa que tem me atendido bastante, não só a mim, nossos colegas também, estudiosos que andam investigando, analisando, tocando para frente essas ideias sobre as quais a gente vai falar um pouco aqui, né? Murilo, lá do Murilo Harmonia e Arranjo, arranjador da Pesada, um maestro de toda a vida, de banda sinfônica, enfim. O Gilson lá, né? Também Gilson Santos, do Rio de Janeiro, outro amigo nosso, compositor da Pesada, e todo mundo que está por aí fazendo suas coisas, investigando, correndo atrás, né? Mas esses colegas mais próximos, né, a gente tem então se reunido, trocado ideias, e o Michael tem nos orientado bastante, né? E no limite, né, depois a gente também vai aprendendo as coisas e vai tocando para frente, porque é para isso que nós estamos aí também, para ver até que ponto tudo isso faz sentido, não faz, botar à prova essas novas ideias, que é isso que serve, né, para a gente mexer nessas coisas que a gente sente que tem um grande valor, né? Então, deixo aqui novamente meus agradecimentos a todos os colegas, né, e também a todos vocês, né, que têm nos acompanhado por aqui, a despeito de tanto tempo sem fazer vídeo, eu sempre recebo mensagens carinhosas, agradecimentos e tudo mais. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, porque nós vamos falar hoje sobre a ciência e a arte da gravidade tonal. Nós vamos falar, que é a alma, né, do conceito. Então, nós vamos fazer isso sobre, vamos ver, pluralidade também, né? Que é uma coisa que eu queria falar há muito tempo, não quero me estender, né? Mas já em até lives do Hamilton de Holanda, de outras pessoas, Pedro Martins, não sei o que, já toquei nesse assunto, já vi outros canais falando sobre isso, né? Então, agora eu vou fazer isso, mas sob a visão da gravidade, sob a ótica da gravidade tonal, para a gente ver como as coisas funcionam de verdade na música, né? Quero fazer uma última observação, que é a seguinte: eu tenho andado tão fascinado com esse conceito, com essas ideias, essa verdadeira cosmogonia musical, né? Porque eu acredito que ela está totalmente alinhada com a natureza das coisas, né? Então, eu tenho há um tempo já estudado bastante outros assuntos, até correlatos sobre energias naturais, e para mim nós estamos falando sobre isso agora, né? Sobre a arte e a ciência da gravidade tonal. Então, nós vamos agora poder, sob um outro prisma, ver velhos assuntos, porque os elementos são os mesmos, né? São as 12 notas. Agora, o funcionamento que o Russell propõe, que é outro, né? E que tem tudo a ver com
as energias, como as coisas funcionam no universo, né? E nesse caso nosso aqui, como as coisas funcionam no universo dos sons, né? Na acústica, na ressonância, nas frequências. E é isso que é música e é isso que é harmonia, né? Harmonia, conforme a gente vai ver agora, né? Harmonia é isso, é ressonância, né? Então, vamos dar uma olhada sem mais delongas. Pois bem, estou colocando o meu primeiro slide aí, o primeiro gráfico. A gente sabe que um som ele é múltiplo, ele se desdobra, né? Então, quando a gente toca, nós já vimos isso lá no episódio de série harmônica, vimos isso lá em vários episódios, o acorde perfeito, tudo aqui no canal. Estou aqui com o pianinho aqui para nós, né? Então, quando a gente toca uma nota, você vê aí pelo primeiro arco, né? Que no caso aqui seria a nota Fá, né? Está exemplificado com a nota Fá. Então, quando a gente toca uma nota, ela vibra por inteira, a corda vibra. Quando você olha lá, ela oscila bastante forte, né? Então, mas ela também oscila em várias partes. Quando a gente observa, a gente vai ver que a corda ela tem vários nós, como a gente chama, ou parciais, né, que são parcelas da corda, são frações. Foi isso que descobriu Pitágoras, lá também já falei sobre isso, né, que os intervalos musicais podiam ser expressos em frações, né, então, em matemática, né, então a gente vê que cada nó dessa corda, eu não vou me aprofundar porque eu já falei bastante sobre essas coisas, mas é só a justificativa aqui, né, para a gente introduzir, saber da onde vem a gravidade tonal, né, e como ela atua, né, no universo musical, né, mediante as notas, né. Então, a gente toca uma nota, ela vibra por inteiro e a corda também vibra e se desdobra como uma ponte lá, né? Sabe quando tá um terremoto, ela torce, quando torce para cima e para baixo, tem os nós ali no meio, né? Cada nó dessa corda representa uma outra nota em maior ou menor grau de intensidade, né? Então você vai ver que lá na série harmônica, então embaixo a gente tem expressa todas essas notas que são os harmônicos, daí que vem o nome série harmônica, né? Porque essas notas, essa série expressa a relação das demais notas, uma vez dada uma tônica, uma nota geradora, ela expressa nos próprios desdobramentos. Isso é uma coisa natural da acústica, de um fenômeno acústico do próprio som. Isso acontece naturalmente sempre, toda nota nosso sistema, temos 12 notas, cada uma das 12 notas gera a sua série harmônica, tá bom? Então é de acordo com essas outras notas. Então eu tenho uma nota, depois ela gera a própria nota, depois ela gera uma quinta, depois ela gera a própria nota de novo. Então, você vê que a própria tônica ela aparece mais. A quinta justa já aparece lá na base, entendeu? E assim, nós não vou falar de novo, mas há essa, só para você entender que há essa relação, né, que vem do próprio som, do desdobramento do próprio som. Então, um som contém nele, em última instância, todos os outros sons. Alguns deles mais evidentes, mais na base, né? Que formam inclusive essas frações perfeitas, né? Os outros não. Mas enfim, sem me aprofundar muito. Então, com isso eu quero dizer que, dado um som, nós temos a sua série harmônica, as suas ressonâncias, e nós vamos ter uma ordem natural mediante essa gravidade. É aí que vai acontecer a gravidade tonal que a gente fala, né? É daí que se gera, né, esse pulso. Então, cada nota dessa vai estar dentro de uma esfera, vai estar mais ou menos sob o julgo, sob a força da gravidade tonal dessa nota geradora do som fundamental. Então agora eu vou colocar o outro gráfico que eu preparei, que esse aqui também, uma maravilha, me deu um trabalho, um negócio meio copérnico aqui. Nós estamos a serviço, né, gente? Eu estou colaborando, vamos mandar para frente, porque é isso que eu acredito que a gente precisa agora mesmo, investigar antes de querer qualificar ou qualquer coisa, entender, investigar, analisar, e depois a gente põe a prova, põe tudo e vai gerando também, né? Vai ampliando, porque essas ideias estão paradas aí há décadas e décadas, embora
o Russell tenha dado aula no New England, tem um monte de gente. Um monte não, né? Pelo tanto que isso aqui é revolucionário, não tem praticamente ninguém falando sobre, né? Agora, há sim pessoas que já fizeram muita coisa, né? E que dominam isso, né? Mas eu acho que a gente precisa gerar material, ter análises, ter tabelas, ter essas coisas que a gente está se propondo a fazer. O Michael está fazendo horrores lá, né, no canal dele, no curso dele, que é pra gente poder ter essa base para poder discutir sobre, né? E sobretudo para poder comparar com o modelo vigente, né? Que, na minha opinião, enfim, já está mais do que na hora, né, de ser revisto, né? Ele está sempre sendo revisto, né? Mas sempre com base, com as mesmas premissas, com as mesmas bases, né? Enfim, a gente vai falando sobre isso para não ficar muito, muito longo. Então tá bom, você vê aí que dentro das esferas amarelas, nos círculos, nós temos as notas totalmente consonantes. Eu já falei, ó, Fá, Dó, Sol, Si. Essa é a ordem da escala Lídia. Eu não vou falar em nada disso agora, porque isso não importa. A escala Lídia, o lídio, o cromático, essa história, eu nem tenho usado mais isso, porque eu acho até que atrapalha. A escala Lídia é um elemento dentro desse sistema. A gente já vai ver depois, já vimos e vamos ver em outro episódio, tá bom? Aqui é só para você entender que mediante uma tônica, né? Então não importa, depois a gente vai ter, na escala a gente tem a unidade. E a escala ela advém das quintas, né? Eu já falei isso lá no outro episódio. Depois a gente pode colocar ela terciária, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Si. Pronto. Já tá aqui a escala, tom, semitom, grau conjunto. Também a gente pode fazer em terças, né? Então, mas a forma primária da escala é em quintas, enfim. Então, a gente, dentro dessas primeiras 7 esferas, das 7 notas da escala, essa escala, essa disposição, essa ordem tonal, essa coisa feita pelo Russell, sugerida por uma série de motivos, as razões, né, as bases teóricas e fundamentos, eu já fiz o episódio, 2 episódios lá, e você pode olhar, tá bom? Tranquilamente. Então aqui eu vou explicar como e não o porquê, tá bom? Então, eis aqui a organização do Russell. Aqui as 7 notas a gente tem todas elas em quinta, e todas elas são 100% consonantes, tá vendo? Todo acorde que eu montar aqui, ele é com essas notas. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo tá se reportando, tá dentro da ressonância, das ressonâncias de Fá, tá bom? Dessa tônica. Então tudo que eu fizer aqui tá no núcleo da consonância, tá bom? E à medida em que eu for me afastando, então, depois do meu 4+, eu começo a partir do sustenido 5. Ele tem essa inversão, essa elíptica lá, né? Porque quanto mais afastado o intervalo, essa nota ela vai sendo, menos sob o poder da gravidade. Por isso que ela é elíptica, ela entra, mas ela também vai saindo cada vez mais, né? Então as primeiras, ela entra e fica bastante, ela vai até quase o final lá, né, do núcleo da consonância, até lá a última nota, o Si. E à medida que vai afastando, você vai vendo que a elíptica ela vai, inclusive lá no Sol bemol, né, que é o afastamento mais acentuado, ele até entra no Fá, porque ele obscurece totalmente a própria tonalidade, né? Ele dá uma balançada lá, né, na força, né, na autoridade da tônica, né, que nesse caso é o Fá. Então, é assim que funciona. Conforme a gente vai se afastando, eu vou obscurecendo. E essa nota que está mais longe, por consequência, e que tem menos, está menos afetada pela gravidade tonal, ela também, por consequência, adquire ou expressa mais forte a própria autoridade tonal dela, né? Só no certo sentido. Aqui todo mundo é tônica, né? Todas as notas têm todas as ressonâncias, como eu acabei de falar. Então basta mudar o alinhamento. Ou, se a gente quiser, porque música é isso, contexto. Conforme isso muda, a gente ouve totalmente diferente. Conforme a gente vai já. Tudo isso é uma maravilha, uma maravilha. Então, olha só, tá bom. Aceitando aqui esse postulado aqui, estamos aqui com a nossa ordem assim expressa. 1, 6, 2, né? 5, 2,
6, terça, 3, 7 e sustenido 5, tá bom? E a partir depois, e sustenido 4, aí depois a gente tem a partir, né? Sustenido 4, sustenido 5, aí o bemol 3, né? Enarmonizado, bemol 7, quarta justa, já desestabiliza bastante, tá vendo? E finalmente a segunda menor, tá bom? Então agora, como sugestão, né? Não, eu primeiro vou fazer o seguinte, eu vou falar então agora sobre a pluralidade. A gente está ouvindo assim, porque quando eu toco, por exemplo, eu toco Dó. Aí se eu falo, qual é a tônica? Vamos cantar a tônica. O ouvido sempre busca, como o Michael também já falou, a consonância. Dó, então essa nota, ela tá cheia aqui. Então é ela que tá soando. E os seus harmônicos. Quando eu toco uma outra nota, e essa tem já os seus harmônicos soando. Quem que agora é a tônica? O meu ouvido ouve o Fá como tônica. A quinta de baixo, no intervalo de quinta é assim. Ele sempre cede, né? Por isso que a escala lídia é essa unidade assim, né? Porque ela confere a última nota dessa escala de 6 quintas, né? Descendentes, a autoridade de tônica, né? A quinta, no intervalo de quinta, ele sempre cede. O Schoenberg também fala isso lá no livro dele, né, no Harmonia, que a quinta, que é a dominante, que aqui não existe esse termo, ainda bem, ela na verdade deveria se chamar dominada, né, porque ela sempre cede, né, a de baixo, né, sempre quer cair. Então, por quê? Porque eu toquei o Dó. Quando eu toco o Fá, o Dó entra na ressonância, como você está vendo aí. É muito forte isso, né? O Dó entra na ressonância do Fá. Entende? Se eu toco Lá, que já está lá na quinta ordem, é a mesma coisa. Então, as notas ficam gravitando e a gente ouve esse cachinho como uma tríade porque elas estão em sintonia, na ressonância, como no mundo subatômico, entendeu? Tá ali, quando há o alinhamento, que há a forma, vamos dizer assim, né? Então a gente sente essa forma, na forma do maior, né? Ah, isso aqui é uma maravilha, meu Deus, as ressonâncias. Então tá, eu tô colocando agora essas ordens tonais, tá bom? Você vê que aí até a sétima a gente tem a escala integrada, né? Então, dentro da ressonância de Fá, aí sim é pluralidade, porque uma nota, ela pode, ou um conjunto de notas, ela pode estar dentro de qualquer outro conjunto, de qualquer escala, ou de qualquer, sob o jugo de qualquer tônica, entende? Então, por exemplo, Fá, Lá, Dó, que é o nosso acorde aqui vigente, dentro da e Fá major 7, né? E todas as suas extensões, é o que representa, é o vertical da escala lídia. Então, a gente está falando em quintas aqui. Tem um acorde. Esse acorde para a gravidade tonal, dentro das ressonâncias do Fá como gerador, eu tenho o próprio 1, então é a mesma nota, a gente ouve assim, chapadão. O Dó, intervalo de quinta é a mesma coisa, porque ele tá ali, colado, né? Você vê. Intervalo de quinta é paradão, né? A gente sabe disso, quem afina piano sabe, né? E o Lá também, tá bom? Tudo muito consonante. Agora, se eu coloco ele sob a gravidade tonal de Si bemol, por exemplo, ó, ele já vai soar como a quinta, a segunda e a sétima, que já é um pouquinho mais, né? Já é a sexta ordem tonal. Então já abre um pouquinho esse som, por assim dizer, não sei, abre, mas já tem uma outra cor. As frequências são outras. Então, ó, Fá e Si bemol. Se for Mi bemol, olha aí, mesma coisa, ó, eu vou ter a segunda, né, ó, terceira ordem tonal, depois eu vou ter a quarta ordem tonal, ó, e o Lá. Agora o Lá já é o 11 mais, então já dá um certo brilho, né? Tá vendo?
no Mi bemol. Que beleza, pluralidades. E se eu puser no Ré bemol, por exemplo, eu já vou ter terça, sétima maior e sustenido 5, que é já um primeiro afastamento. Tá ainda muito perto, o Russell ele fala isso, né? Que a oitava e nona ordem tonais, então mesmo, elas são aquelas cores que ainda não colocam, não forçam uma barra dentro da autoridade da tônica, né? Ela dá uma colorida, mas ela ainda não, como é que fala? Ela não desintegra, vamos dizer assim, sabe? Aquela força da tônica, né? Ela ainda não obscurece, essa palavra, ela não obscurece, né, a tonalidade daquele, como a segunda menor, como as outras esferas obscurecem mais, né? Então aqui ainda a gente consegue ainda ouvir misturado assim de uma forma ainda meio suave ainda, né? Ele diz. E é isso que ele pede que a gente perceba, né? É isso que dá a qualidade, né, dos acordes, das cores. Si bemol. Ré bemol. Que beleza, olha aí. Se eu tocar só aqui, ó, ainda tô dentro, né, com uma corzinha, mas como eu já tenho o afastamento, né, oitava ordem tonal, o meu Lá. Que beleza, pluralidade, aí sim. Não estou falando nome de nota, de modo, não estou falando escala, vem da onde vem essa escala, isso. E ó, só para dar um exemplo do poder, eu não vou ficar fazendo essas coisas agora, mas a gente não falou, ó, estou sob a gravidade tonal do Ré bemol, isso aqui deu Ré bemol aumentado, né? Lídio aumentado. Tudo é lídio aqui, né? É a nossa unidade, né? Não é mais a escala maior, mas não vou falar sobre isso. Aqui então a gente teria lídio aumentado. Eu não estou pensando nisso, estou pensando o Fá e as outras notas que deu. Tá bom? E eu posso colocar agora simplesmente, gente, eu fazer o contrário. Eu toco meu Fá e ponho o Ré bemol de aumentado. É muita onda, né? Muita coisa que dá pra fazer. Com Mi bemol é a mesma coisa, ó. Outra sonoridade, tá? Mas aqui a gente pode inverter, mas enfim, só para mostrar, são infinidades de coisas que a gente pode fazer. Então, ó, mas aqui a gente tava ao contrário, né? Esse conjunto de notas a gente tá submetendo ele à gravidade tonal de diversas tônicas, tá bom? Tá, essa foi um exemplo da pluralidade. Agora a gente volta aqui para o nosso gravidade tonal, para as ressonâncias e as ordens tonais no lidianismo. Vamos ver ordens tonais aqui, de acordo com a gravidade tonal, de acordo com os seus desdobramentos, de acordo com a natureza das coisas, né? Então, agora, o que eu sugiro é o seguinte: Ré menor, se você for olhar ali, ó, Fá é o som gerador, Ré menor é o sexto grau, ele é um modo, né, do Fá. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, no próximo vídeo. Mas aqui você pode ver, ó, Fá, Ré e Lá, tá bom? Que a gente tem na quarta e na quinta ordem tonais, né, Ré, Lá. E depois a gente tem o Sol, Si, entendeu? Que é a sétima, e o próprio Fá e o Sol, que é a terceira ordem tonal, né? Então nós temos o nosso 2-5, que dentro da visão da ótica do conceito, né, são os modos 2 e 6, né? Porque é Fá lídio, então 2, Sol 7 é 2 e o Ré menor é o 6. Então a gente está fazendo aqui, tudo isso está dentro do Fá lídio, Ré menor, e é isso que eu vou sugerir agora para deixar como um exercício mesmo, alguma coisa para que a gente possa ir avançando. Aqui a gente já tem um controle absurdo e você vai ver sem ter que pensar 1 milhão de coisas. Eu fico louco com esse conceito. E então a gente pode também agora ir acomodando os sentidos, né? Como diz o Hermeto, o saber sem sentir é inválido, né? Então é bom a gente colocar também os sentidos agora à prova e deixar
esse novo paradigma, deixar um pouco as outras coisas de lado e embarcar simplesmente nessas ideias, tá? E ver o que advém daqui com um certo tempo. Isso é só o começo, mas isso é a coisa mais importante, a alma. O que é a gravidade tonal, o que são as ressonâncias e as ordens tonais e como elas atuam. Daqui depois vai advir todo o resto, tá bom? A gente vai continuar. Então, ó, Ré menor e Sol 7. Você vê que eu tô parado, tipo wave. Aquela intro. Tá vendo? E agora eu vou fazer. Então eu só toco com nota. Não, eu nem vou usar cromatismo, tá? Tá bom? Acostumei meu ouvido. Agora eu vou colocar minha primeiro afastamento, minha primeira corzinha lá, meu primeiro afastamento das ordens tonais, a oitava ordem tonal, que é a nota Dó, né? Que é o sustenido 5 em relação à tônica, que nesse caso aqui é o Dó sustenido. Tá vendo? Aí eu posso dizer, tá? Ah, deu então Ré menor, depois a gente vai ver isso, são os gêneros modais. Deu Ré menor, Maj 7, Sol 7, sustenido 11, que é o mixo 4+, e assim vai. É isso. Eu não, mas nesse momento eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando que eu tenho esse Fá aqui, sob forma de Ré menor, de Sol 7, poderia ser de Si meio diminuto, que aí daria Si, daria Lá menor. Essa história eu não quero nem mais saber disso. Eu estou pensando no Fá e estou pensando nessas. Aqui está tudo consonante e como eu posso ir me afastando e colocando, sabendo o que cada um desses sons faz, né, no movimento harmônico e tudo isso. E isso para mim é o que é importante e revolucionário, né? Então vamos lá. Eu posso ter os dois, né? Lembra? Ei, que maravilha! Muito bom tudo isso. Eu fico aqui e já vou... me perco aqui. Então agora eu venho a terça menor. Próximo afastamento, né? Por isso, ó, tá vendo? Entre aspas, que soa, entre aspas, bem. Ainda tá dentro, é a Blue Note, essa cor, tá vendo? Você vê que aqui já dá também essas duas notas, eu já posso ter o meu Ré bemol. Ou seja, o meu sub-5, olha aí, ele já... Que é isso que eu tentei falar lá da outra vez, ficou difícil com a teoria tradicional, mas mesmo assim, você vê que eu já tinha essa visão, porque eu já falava isso, né? Que ele é um Ré bemol, né, com baixo em Sol, o sub-5, e não lá o sétimo modo de uma escala alterada, que as escalas alteradas, por sua vez, já são artifícios, né, construções, porque já não tem a força motriz, já não tem a sensível, então já houve as alterações, entendeu? Então é um modo alterado de uma escala que também já é alterada, aquela sétimo modo, tudo bem, entendeu? Eu sempre fiz assim, mas agora para mim essas coisas fazem muito mais sentido, né? E você vê as sonoridades que a gente obtém sem ter que ficar pensando naquele 1 bilhão de coisas, né? Ok, eu cheguei nisso, né? E eu posso ter essa sonoridade diminuta. Pelo amor de Deus, que maravilha. Aí quem que eu tenho depois? Ó, quinta, Dó sustenido, Sol sustenido, que é o Lá bemol, sétima menor. Aí eu vou dar aquela, aí vai me dar aquele mixo bemol 13, aquela escala. Só que agora, ou tons inteiros, porque eu posso agora ir
colocando ou uma, ou as duas, ou todas, tá bom? É o cromatismo que vai entrando. E eu vou trabalhando isso da forma que eu quiser, tá bom? Sabendo o que cada coisa faz, então. Então agora o que eu tenho? Ah, o Mi bemol. Fala a verdade, gente. Enfim, aí a gente poderia ficar aqui um monte. Então, o que eu sugiro é isso. Depois você vai ter como afastamento. A gente tem. Já teve a sétima. Aí vai dando um monte de tríade. Se eu quiser. Ó, Ré menor. Que beleza, Mi maior com Ré menor. Enfim, não estou pensando nisso. É só por causa dessa nota Sol, né? Do Lá bemol, na verdade, né? Então, agora depois a gente tem a sétima e depois a gente tem a quarta, né? Que é uma nota que realmente desestabiliza mais, né? No Sol, né? Quando ela passa por aqui. Olha as sonoridades que eu já vou conseguindo fazer. E eu não estou pensando, repito, naquele monte disso que se eu tiver que fazer é muito limitante mesmo para mim. Ou desgastante. Não vou dizer que não dá, claro que dá. Milhões de pessoas fazem muito bem. Agora, aqui, preço, né? Sobre isso nós vamos falar depois, né? Com mais tempo. Então, e depois como último afastamento eu tenho o Sol bemol. Se eu quiser eu ponho aqui, né? Eu vou ter depois o alterar, né? Tudo que eu quiser. Mas se eu quiser eu ponho aqui, ó. Que beleza. Tá? Vai dar logo no primeiro grau. Tá bom? Desse caso, né? Depois eu vou explorando todas as minhas sonoridades como a gente gosta de fazer. Então é isso, você põe um 2/5 lá, um playback e vai dar integrado até as últimas notas. Isso aí é o que eu sugiro. Bom, já tô vendo aqui 34 minutos de vídeo, já vi ali. Bom, gente, vou parando por aqui. O que ficou para hoje? Gravidade tonal, o que é, de onde vem, como ela age nas outras notas e esse outro sistema de organização das ordens tonais, né? As ressonâncias. É assim que a gente vai trabalhar. Isso é a pluralidade, né? Eu não preciso, eu posso fazer. Então, para fechar, eu falei que ia falar, depois a gente fala com calma sobre isso. Eu posso, e é por isso que eu escolhi agora, estou trabalhando sobre essa ótica e trabalhando bastante, estudando bastante, porque eu estou vendo que ela é alinhada com a natureza das coisas, do som. E por essa razão, ela flui, né? A gente não tem que ficar brigando. Eu sinto que eu fiquei muitos e muitos anos, né, me batendo, vamos dizer assim, com o sistema tradicional, sistema de função, de empréstimo, de paralelismo, né, desse maior, menor e todas essas coisas. Então, para mim, agora isso não faz mais tanto sentido e exige demais. Então, como não é alinhado, e depois a gente pode falar os porquês, não é alinhado com a natureza, né, dos sons, como isso acontece de fato, né, na natureza. Tem esse artifício também, uma construção cultural, passou pela mão de 1000 teóricos, pela mão da igreja, pela mão... Então, assim, claro, passa pela mão das pessoas, né, dos teóricos sempre. Agora, em função de uma série de outras questões, essas teorias foram tomando um determinado rumo, né? E depois ainda veio o modalismo, depois ainda veio uma série de coisas que são explicadas ainda
com base, tentam ser, né, ainda com base nas premissas antigas, né, e isso então acaba sendo um esforço ainda maior, é teoria em cima de teoria, teoria em cima de... Então a gente consegue fazer um monte de coisa? Consegue, que nem quando a gente planta, vamos dizer assim, de uma outra forma mais artificial, você traz adubo, você traz as coisas químicas, traz aquele inferno. Você consegue fazer um monte de coisa? Consegue, mas a que preço, entende? Então é a mesmíssima coisa, quando a gente está num sistema alinhado, né, com a natureza, a coisa flui, então eu sinto que a gente tem como, né, entrar nesse jogo, entrar na dança e não precisa ficar forçando, né? Isso não custa um preço bastante grande, é isso que eu sinto. Então por isso que eu estou estudando e venho aqui apresentar essas ideias, e logo mais Michael vem aqui, eu já falei isso, né? Nós vamos fazer uma série de conversas e bate-papos onde as pessoas possam também colaborar, trazer suas ideias, trazer suas questões, né? Que é assim que a gente toca para frente. Põe aí à prova tudo isso. Por hora, ficam aí as ideias, ficam as sugestões, as explicações, e por hora vão ficando por aqui. Eu desejo a todos boas reflexões, bons estudos e até uma próxima.